Dia 8 de março, dia lindo das mulheres. A minha Bíblia está aberta em Lucas capítulo de número 1. O anúncio do nascimento de Jesus para uma grande mulher corajosa, heroína e cheia de ânimo, Maria. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, príncipe, e ela também princesa. E o nome da virgem era Maria, mulher corajosa, menina animosa, animada. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha que palavra linda, rapaz. E vendo ela, turbou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe o anjo falou com ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aleluia. Útero abençoado. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim, eterno. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação sexual com varão nenhum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Basta a sombra do Altíssimo, poder da sombra. Pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aleluia. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, está grávida. E este é o 6º mês para aquela que era chamada improdutiva, estéril. Porque para Deus, Maria, o anjo falou, nada é impossível. Disse então Maria, aleluia, eita menina corajosa, animada, animosa, nada abatia o ânimo da jovem Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela, depois que entregou a profecia de Jeová, o Pai da eternidade. Espírito Santo. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho e o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem dizer comigo: para sempre seja louvado. Aos católicos, aos espíritas, aos evangélicos que voltam a formar conosco através desta rede de comunicação, ou mais uma audição do Bom Dia Espírito Santo. Deus seja louvado. Estou louvando a Deus de todo o meu coração, porque domingo nós vivemos um dia de muito ânimo, de uma mensagem impactante ali na catedral. Foi algo que marcou
em nosso consciente e subconsciente. Foi um dia poderoso. Domingo foi um dia poderoso. E é grande a nossa expectativa para o dia 12, domingo agora. Eu estarei pregando a mesma mensagem ali na sede, nas grandes santas ceias que teremos, falando sobre o assunto que Jesus mandou falar: ânimo, força de vontade, batalha, porque nós estamos atravessando um período intitulado Princípio de Dores. Estamos às margens do capítulo 24 de Mateus e do capítulo 8 de Apocalipse. Princípio de dores. E este tempo é trabalhoso. Vai melhorar, missionário? Não. Vai piorar cada mês, cada ano, cada década. Porque estamos às margens de ouvir a trombeta final, o toque de Deus para arrebatar a noiva, a Rebeca, as ovelhas amadas. Os dias são trabalhosos, então eu preciso, Gilmário, Amanda, Eunice, Jackson, Soraya, nós precisamos de ânimo diante de qualquer circunstância ou adversidade. Ânimo. E muito ânimo. Porque as pessoas hoje estão desanimadas com a vida sentimental, estão desanimadas com o casamento, com o noivado, com a empresa, com a fé, com a Bíblia, com a igreja. Outros estão desanimados, tão desanimados que estão fechados dentro de um quarto escuro, esperando a morte chegar. Há um desânimo estabelecido, há uma preguiça generalizada, há uma obesidade maligna gerando outras enfermidades para a morte prematura, um desânimo, uma correria, mas o apóstolo Paulo falou que os últimos dias seriam trabalhosos. Quando ele fala de trabalhosos, ele fala em todas as áreas. Então, eu tenho que aprender com o menino Davi, que era um menino guerreiro, que era um menino que tocava bem os seus instrumentos, e ele era animoso, animado. Por isso ele derrotou Golias, ele salvou o exército de Israel pelo seu ânimo, ele abateu Golias, e todo o exército de Israel cantou e louvou a Deus. Davi, ainda bem jovem, ele reuniu 400 homens derrotados, fracassados, endividados, depressivos, doidos, e ele formou um grande exército que se chama os Valentes de Davi. Ele tinha o dom do ânimo para animar todos os desanimados. Eu tenho que aprender com Davi para vencer nestes dias tão difíceis, de carestia, de desemprego, de mortes prematuras, de guerra, de traição, de todo tipo de imoralidade. Eu preciso estar revestido e batizado com o batismo do ânimo,
para levantar a cabeça e animar os que estão em meu derredor. Eu dou graças a Deus. Poucas vezes em minha vida eu tive um pico de desânimo, poucas vezes. Mas eu sempre tive alguém para me animar, para ministrar sobre mim. E por isso eu estou aqui, para animar você, que me acompanha na África, na Ásia, na Oceania, na Europa e em todo o Brasil. É um animado animando outros. Um abismo chama outro abismo, mas uma vitória contagia outro para ser vitorioso. Davi era um menino animoso, animado, guerreiro, preparado desde a sua infância. Às vezes o desânimo bate na porta. Muitos casamentos desanimados, noivado, estudantes. Mas aqueles que têm o dom de Deus, o batismo com o ânimo, precisa dizer: levanta, anda, caminhe. Jesus uma vez chegou a dizer: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Teve uma ocasião na vida do apóstolo Paulo que ele estava desanimado. Espírito Santo o animou pelo que ele iria enfrentar lá em Jerusalém. Pedro uma vez desanimou com o ministério, mas ele arrependeu e voltou à prática da fé. Tem pastor desanimado com o chamado, com o ministério, com o altar, com a Bíblia. Elias, depois de uma grande vitória, se desanimou e pediu a morte. E não tinha ninguém para levantar sua cabeça. Deus enviou um anjo e ele comeu pão e bebeu água. Caminhou 40 dias. E depois da caminhada de 40 dias, ele entrou numa caverna porque ele estava muito ruim, a depressão profunda. Mas Deus falou com ele. Não tinha ninguém para o animar. O próprio Deus o animou. Agar se desanimou. O próprio Deus o animou. Sara desanimou com a promessa que estava demorando. Deu risadas quando o anjo falou: você vai engravidar e vai ter um filho. Ela deu risada, porque o costume das mulheres, a menstruação, a regra, já havia passado. Seu marido também era velho. Ela riu, por isso o menino chamou Isaque. Risada. Deus animou Josué. Os anjos animaram Jesus no deserto e também no Getsêmani. Deus animou Josué. Há momento que o próprio Deus, com a voz do Espírito, nos anima. Levanta, vai, luta, a vitória é garantida. E às vezes ele usa alguém para levantar seus braços, como Arão e Ur levantaram os braços de Moisés. Quando tem alguém para levantar os braços, é ótimo. Mas quando não tem, o próprio Deus, ele nos ajuda a olhar para cima. Será que vocês entendem o que eu estou falando? Estamos em um mês intitulado o mês do Espírito Santo, o mês do fogo, o mês da força de vontade, do ânimo. Eu estou aqui para te animar. Desde a minha pré-adolescência que eu fui um menino animado. Não mimado, animado. Se você mima muito uma pessoa, ela perde o ânimo da vida e a visão.
mas se você anima e mostra que a vida é difícil, por isso tem que ter fibra, garra. Nós somos vitoriosos desde o útero materno. Vencemos 260 milhões de irmãozinhos e nascemos. Nós não nascemos para serem fracassados, derrotados, envergonhados ou chamado de patinho feio. Nós nascemos para vencer. E às vezes o inimigo, o diabo, quer colocar desânimo, preguiça. O profeta do preguiçoso é a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja como ela trabalha e ajunta seu alimento para os dias do inverno. Então, ânimo, boa vontade, ainda mais nestes dias que são dias trabalhosos, difíceis, de traição, de desemprego, de infração alta, de carestia. Eu tenho que ser batizado e renovado o batismo do ânimo para vencer. Espírito Santo falou comigo. Anima o meu povo. Atenção, Bahia, porque hoje, quarta-feira, eu quero ministrar. E eu posso ministrar. E eu tenho autoridade para isso, dada por Deus, para ministrar na catedral, na sede, a bênção do ânimo para seu filho desanimado com a vida, para sua nora desanimada já com o casamento, tão novo casamento, já está toda desanimadona, para animar aquele ancião que ainda podia estar lutando pela família, está dormindo numa cadeira de balanço. Eu quero ministrar a bênção do ânimo, viu, Rita, Amanda, Tatiana, Zumoura, hoje na catedral e na sede. Hoje é um dia de bênção no ânimo, para o ânimo. E atenção, porque dia 15, de hoje a 8, eu estarei entregando ao povo de Deus, por uma revelação divina, o sabão do lavadeiro, baseado em Malaquias, capítulo de número 2 e 3. O fogo do oríveis que purifica, o sabão do lavadeiro que tira a murrinha da preguiça, o cascão da preguiça, o sebo da preguiça, misericórdia, o sabão do lavadeiro. Para todo o povo eu estarei entregando na catedral de hoje a 8. E a Bahia, prepare, porque veio a mim esta visão espiritual para o dia 15, o dia D, o dia de Deus, o dia da vitória, o dia da mudança, o dia da transformação. Está entendendo, Elenir? Prepara, povo de Deus, porque o que Deus me dá é para mim passar. O que Deus me revela é para mim te revelar. O que Deus comunica é para mim comunicar. O que Deus fala é para mim falar. O que Deus contempla é para mim contemplar e mostrar para você o caminho do oásis. Depois do deserto, depois da montanha, depois da mata, depois da lama, vem o oásis. Já são 5h26. O programa é o Bom Dia Espírito Santo. O apresentador é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Um nome, uma revelação. Vocês estão acompanhando a Rádio Cruzeiroam.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia, pela ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos também pela ID e Ensinai. Estamos também pela Rádio Online, a Voz da Bênção, retransmitindo os nossos programas. E ainda estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo
Instagram, pelo TikTok, por uma cadeia de emissoras, levando o assunto para os dias atuais. Ânimo, ânimo, ânimo. E eu ministrarei sobre o povo hoje o batismo do ânimo, o revestimento do ânimo, a visão para vencer, porque os dias são maus e eu posso fazer isso por uma revelação divina. Tá bem? Mande para mim uma mensagem digitada. Uma mensagem digitada para o telefone 99 711 78 81. Faça seu pedido de socorro. Peça pelo seu filho que está desanimado com a vida, sua nora, sua filha, porque eu estou aqui para te abençoar. Tá bem? 99 711 78 81. Aqui é ânimo. Aqui é boa vontade. Aqui é revelação. Aqui é dom de Deus. 99 711 78 81. Você que precisa de um socorro, comunique comigo. Você que precisa de ânimo para seu genro, seu neto, seu enteado, aquela menina preguiçosa, aquele menino preguiçoso, aquela mãe que não age nem diante do choro dos filhos carentes. Às vezes o espírito da obesidade e da preguiça apoderou-se dela, da tartaruga, do cáguido e principalmente do João Bobo. Alguém ontem me perguntava por que João Bobo missionário. Uma vez eu estava orando na igreja ali na catedral. A visão está tão nítida em meu consciente e eu via um João Bobo todo de borracha no meio da igreja. E o Espírito Santo falou comigo, assim é a vida de muita gente. Está entendendo, Roberta Xavier? Você não tem o espírito do João Bobo, tem? Haja, reaja, viu? Sua vitória está depois do deserto. Você sabe por que eu estou te dizendo. Então, o espírito do João Bobo é uma entidade de preguiça, moleza, sonolência e quarto escuro. Deus às vezes me dá visões e revelações. Eu não tenho dificuldade de ouvir a voz do Espírito também, para passar para o povo. Maldição do João Bobo. Vocês conhecem aquele boneco que fica balançando? Foi aquela visão que Deus me deu. De cáguido, de tartaruga, ou do famoso bicho preguiça. Então saibam de uma coisa, o mundo espiritual é tão real, que vocês nem imaginam como é o mundo espiritual. Por isso que eu estou aqui pela manhã te animando, te dizendo, venha à igreja, hoje, quarta-feira, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Venha à igreja de hoje a 15, venham à sede, domingo, para a grande santa ceia do batismo com ânimo. Vai ser muito forte. Eu nem sei aonde eu vou colocar tanta gente, mas sei que a casa do Pai, na casa do Pai, há muitas moradas para quem quer uma bênção especial. Está entendendo, Gilberto Cajueiro dos Santos? Então, nestes dias de trevas, de luta, de batalha, de desânimo, de confusão, Deus sempre tem a voz profética do ânimo e do encorajamento. Como é que é essa palavra? Encorajamento. Quase não sai, rapaz. É melhor falar é ânimo mesmo. Tá bem? Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio. Eu creio na bênção das águas.
Ah, missionário, isso é esoterismo? Não. Isso aqui, tudo que a gente faz em nome do Senhor com sinceridade, Deus honra. Eu faço porque creio. Eu faço porque creio. Em tudo eu dou graças a Deus. Coloque o copo com água para que esta água seja ungida. O seu celular, o seu notebook, que é a sua ferramenta de trabalho, coloque também um pouquinho do azeite para santa consagração. O Brasil está aprendendo a usar o azeite da unção. Coloque aí também a escova de cabelo. Coloque aí também a fronha do travesseiro, fotografias, carteira de trabalho, a caneta, que você vai preencher aquele formulário, aqueles gabaritos e números do concurso público, caneta preta, caneta azul. Coloque aí ao lado do rádio seu pedido de oração. Faça isso. Coloque aí ao lado do rádio todos os medicamentos que você usa para que tenha a bênção pela ciência, porque a ciência também é de Deus, e a bênção pela fé, pela cura divina. Coloque aí também aquelas pomadas, algodões, gases, que você vai usar para aquele curativo na perna, porque aquele umolu feriu a sua perna. Forma dentro da sua casa, coloca aquele par de meias, tênis, chave do carro, da moto, da loja, do armazém. Forma dentro da sua casa o altar do socorro, o altar do ânimo. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Este é o bom dia, Espírito Santo. É o encontro dos vasos. É o café com Jesus. É o congresso Línguas de Fogo. É o show da bênção. É a voz da profecia. É o culto em seu lar. Bom dia, Espírito Santo. Pessoas ontem ligaram pedindo socorro e pedindo ânimo. As pessoas estão compreendendo a revelação, pedindo socorro e pedindo ânimo. Olha quem já chegou para estar conosco. Miriam Martins, pastora Lisete Barnabé, direto do Pernambuco. Zumora, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que o Brasil conhece. Compartilhe este programa. Ontem tiraram 6 programas do Facebook nosso, inclusive o de ontem, desapareceram 6 programas, eu nem sei porquê. Mas compartilhe. 1 minuto que alguém ouve vai receber uma bênção de Deus. Altamira Soares ontem pediu socorro e também ânimo. Alzira, Ana Fonseca, Ana Maria da Cruz Boaventura pedindo socorro e ânimo. Carlos Alberto Félix, Carmen de Jesus, Creonice dos Santos, Comunidade do Coqueiro de Arembepe, Conceição e Albino Amoreira, Conceição Maria, Dalva Maria, Davison Lima Barbosa, Denivaldo Nascimento, Dilma Regina pedindo socorro e pedindo ânimo, Domingas Maria, Edivaldina Paim Pinto, Elisângela Santana, Everaldina de Souza, Francisca Anjos pedindo socorro, Francisco Marinho, Gênison Mascarenhas, Ivete Uri Pitanga, Ivone da Conceição Joanita Maria, Josi Bispo também pedindo socorro e pedindo ânimo, misericórdia. Jotalina Lima e família, Leda Maria Coelho dos Santos, Lúcia dos Santos de Jesus pedindo ânimo e socorro.
Edivaldo da Silva Vaz. A paz do Senhor, currículo já está aqui em cima do rádio. Amém, Edivaldo? A porta já abriu, porque você está confiando em Deus. Vá nesta tua força, Edivaldo. A porta já abriu, assim diz o Senhor. Luiz Carlos da Silva, Maria Cecília pedindo socorro e ânimo. Maria de Lourdes Oliveira Santos, Maria Débora de Jesus, Maria Lima, Maria Portugal, Maria Reis, Marivaldo e família, Marisete da Silva, Paulo Ferreira, povoado de Narandiba, Roberto Carlos, Rose Maria Joselita, Rosimeire Nascimento, Tairine Pinto, Tânia da Conceição, pedindo socorro e pedindo ânimo. Ânimo. Por que as pessoas pedem a bênção do ânimo? Porque às vezes o desânimo, a miopia espiritual, a cegueira espiritual, a catarata espiritual apodera das pessoas. E as pessoas precisam de um empurrão espiritual, de um vai, levanta a cabeça, suba, atravesse, você vai vencer. Muita gente perde o ânimo com tratamento de saúde. Não perca não, viu? Continue fazendo seu tratamento. Não perca o ânimo com os estudos, a faculdade, o casamento, o noivado. Vá, lute. É batalha. Desde o útero materno que nós batalhamos. Faça isso. Levante a cabeça. Levante a sua cabeça. Porque a sua vitória está depois do deserto, depois do lamaçal. Quem sabe, hein? O espírito da morte bateu em sua família e você perdeu o ânimo. Misericórdia. Você está com crise de cemitério, de morte. Deus está falando com alguém. Porque Josué não queria estar na frente do povo. Porque ele tinha vindo do cemitério e viu o corpo do seu pastor caminhando para a sepultura. Josué desanimou tanto, o espírito do cemitério entrou nele, da morte, estava rodeando, e Deus falou: não pasme, não te espantes, levante a cabeça. E Josué foi animado pelo próprio Deus, e ele venceu. Vê se você consegue para mim aquele hino da Talita, levanta a cabeça. É um hino bonito, eu estava até ouvindo agora no carro. Quem canta é a cantora Talita, minha amiga, serva de Deus. É um hino que fala, eu não sei bem o título do hino, levanta a cabeça. Deve ter aí no computador. São 5h40. Deixe-me ver se já tem, achou? Levanta a cabeça, ela fala, é um hino, oh meu Deus, como é o título desse hino, Jesus? Alguém aí me ajude, por favor. É da Talita. Eu pego aqui eu pego. Vamos ver se tem alguém aqui comunicando comigo, já por este celular. Ivonice Batista, Edivaldo Silva Vaz, Amanda Andrade. Pessoas de todo o Brasil estão preparando para hoje, para domingo e principalmente para o dia 15, o sabão do lavadeiro em sua mão. Eita! Boa noite, Shalom Adonai, como você está? Como eu estou? Estou cada vez mais animado. Eu estou assim, cada vez mais animado. Peço socorro ao anjo por um processo em Camaçari
que tem 35 anos e a prefeitura não para de recorrer. Faça um voto com Deus. Você não mandou o nome, nem o número do processo. Mande o número do processo, tá bem? Mande o seu nome para me orar por você. Neuma Pedro, bom dia, Espírito Santo. Paz Bispo, eita glória. Ivonice Batista. Socorro e ânimo para Ana Caroline Luiz Santos, Jandira Alves Luz. Pessoas aqui ligando para mim, pode me mandar uma mensagem para o 99 711 78 81. Gildete Rodrigues também já chegou para estar conosco. Bom dia, Espírito Santo. É o programa Bom Dia, Espírito Santo, cobrindo todo o território nacional e todos os continentes. É o Bom Dia, Espírito Santo, tá bem? Jane Silva, ela colocou ali para mim, ó, com Thalita, derrota não é coisa de cristão. É isso aí, Jane. Me ajude, filha, porque a cabeça do missionário Daniel já não é mais aquela cabeça de menino, é uma cabeça de 68 anos, misericórdia. Achou? Derrota não é coisa de cristão. Muito obrigado, filha. Você está ajudando eu a fazer este programa. Amém. Achou? Então vamos louvar com Thalita, vamos? Thalita é uma serva de Deus. Eliane Queiroz, socorro pela minha vida. Aproxime-se do seu receptor e vamos louvar com Thalita. Derrota não é coisa de cristão. Canta, princesa de Jesus. A muralha de Jericó vai cair. A muralha da preguiça, do João Bobo, do bicho preguiça, do jacaré, da tartaruga, da mulher da trouxa, que pesa em suas costas, vai sair. Se levante, levanta, anda, pula, grita, haja, toma um banho frio, faça uma chapinha, um permanente e olha para cima. Os dias são difíceis, mas com Ele eu vencerei. Derrota não é coisa de cristão. Você já viu aquele derrotado que só vive reclamando da vida, chorando, jogando a culpa em outras pessoas? Eu estou assim por causa de fulano. Tudo errado. Ânimo, força de vontade, fibra, garra, batalha. Levante a cabeça, olha para cima, caminhe. Davi era um menino animoso, por isso ele tornou rei. E ele entrou para a história de Israel. Até na bandeira de Israel está a estrela de Davi. Homem vitorioso e de garra e de fibra, de gentil aspecto, tocava bem, era guerreiro, era animoso, era um menino valente. Por isso ele salvou o exército de Israel, derrotando Golias. Ele formou um exército de 400 homens que eram apertados, depressivos, endividados e embriagados. Davi transformou 400 homens mendigos no maior exército da história do seu país. Ele passava ânimo, ele passava brilho, ele passava coragem. E se nós não passarmos este ânimo, quem vai passar? Vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra, falou Jesus.
Deus não gosta de preguiçoso nem de desanimado. Nós temos que ter o óleo fresco da alegria, do prazer, da satisfação e da vida. Tem gente que parece um morto-vivo. Parece que o cemitério acompanha aquela mulher desde quando o marido morreu ou desde quando o filho morreu. Cemitério é para trás. Deixa os mortos sepultarem os mortos. Falou Jesus. Vá e faça a obra de Deus e pregue a minha palavra. Morreu, entrega na mão de Deus. Ouviu o que eu falei? Ânimo, Erivonaldo. Tenha ânimo, viu, Erivonaldo? O ânimo tem que fazer parte da vida do cristão. Josué tinha vindo do cemitério, estava desanimado. Aí Deus o encorajou. Deus encorajou Elias, Deus encorajou Raquel, Deus encorajou Joquebede, Deus encorajou Pedro, Deus encorajou Paulo. O próprio Jesus foi encorajado pelos anjos lá no Getsêmani, no momento em que Jesus falou: passa de mim este cálice, eu não quero beber. Aí depois o próprio Jesus falou: que eu beba, seja feita a tua vontade. Os anjos serviram Jesus e o confortaram. E lá no deserto, depois de jejuar 40 dias, os anjos serviram a Jesus. Se você não tem quem te jogue para cima, te encoraja, eu estou aqui para dizer: levanta a cabeça, Lisete, Erivonaldo. Levante a cabeça. Os dias são pesados, são difíceis. Esta é a mensagem que eu estou pregando até quinta-feira, até dia 15. Dia 15 em diante eu não falo mais sobre este assunto. Só em outras oportunidades. Porque veio a minha revelação. Encoraja o meu povo, anima o meu povo. E eu estou aqui para isso. Em todas as áreas da vida tem trabalho, tem dificuldade. Olha para Jesus. Olha para Jesus, Vaneide. Abismo chama outro abismo, levanta a cabeça. Se ficar de cabeça baixa, o abismo vai te rodear e te destruir, e a sombra da morte te matar psicologicamente. Olha para o sol. Olha para as estrelas como Abraão olhou. Olha para o alto. Nada de ficar olhando para a lama, para baixo, para o cemitério, para defunto velho. Tire esse defunto velho das suas costas, que foi amarrado com cipó caboclo. Levante os braços. Haja, reaja, faça uma campanha, faça uma corrente, faça um voto com Deus. Venha à catedral hoje, quarta-feira. Venha à catedral sexta-feira, depois de amanhã. Domingo, a Santa Ceia. E dia 15, se você trabalha, você vai faltar o trabalho, vai faltar a faculdade. Porque dia 15, eu entregarei em sua mão o sabão do lavadeiro, o fogo do oríveis, para que haja limpeza da murrinha, do cascão, do sebo da preguiça, do casco da tartaruga, que faz de você uma pessoa pesada. Pesada. Davi era leve, Davi era de gentil aspecto. Pessoa leve, agradável, de boa conversa, de bom papo, de boa resenha. Por isso que ele foi trabalhar e libertar Saul, tocando sua harpa, expulsando o capeta da desobediência que estava no corpo do rei Saul. 5h54.
Mande para mim seu pedido de oração, o socorro, um pedido de ânimo para seu genro. Eita, cara, desanimado com a vida, hein? Sua filha é desanimada para lavar, como é que fala? Lavar o quê, rapaz? Os pratos. Lavar os pratos, os talheres, é desanimada para varrer casa, é desanimada para tudo, para estudar, para arrumar a cama, nem a cama dela ela arruma. É um desânimo, um espírito do diabo amarrado na cintura dela. Irmãos. Mas não é desanimada para fofoca, para gula. Manda para mim um pedido de ânimo, de socorro por esta pessoa prisioneira do cemitério que tem um defunto até hoje amarrado na cintura. Bom dia, bispo. Peço oração por minha família, minha casa e ministério. Cândida. Alguém manda aqui também um pix. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Me ajude. Me ajude. Para que eu possa ajudar vocês. Levanta meu braço. Para que eu possa levantar o braço de todos. Como missionário. Me ajude a manter esta rede internacional de pregação do Evangelho. Me ajude. Prega o Evangelho através da minha voz. Evangelize, ganhe almas para Jesus. Almas para Jesus. Almas. Manda uma oferta, um voto, um dízimo através do Pix. Tá bem? Soraya está colocando ali o número do Pix. Amanda também. Bradesco, Daniel de Oliveira. Olha lá, Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que em seu nome? Porque chega e eu pago logo os compromissos que eu tenho. Bradesco, Daniel de Oliveira, 7199186232. 7199186232. Seja R$5, seja R$10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1 milhão. Deixa Deus te usar. Estou falando aqui para todo o Brasil e para toda a Europa, Ásia e África. Prega o Evangelho. Quem sabe um dia você foi à frente, fez um voto de ser pregador e nunca foi, hein? Eu estou te dando uma oportunidade de desenvolver seu ministério de salvação através da minha voz. Às vezes você coloca a sua bênção em lama, em areia, e você sabe disso. Em vaidosos, põe a sua semente em terra boa, para que você possa colher 100 vezes mais. Não é pagando a bênção, não. O preço da bênção Jesus já pagou. É ajudando a obra de Deus, a pregação do Evangelho, por esta rede de comunicação, tá bem? Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira, 7199186232, tá bem? Já são 5h58. Coloque aí, obra santa, obra santa, obra santa, porque depois, palavra de Deus, eu vou falar dela hoje. Maria, a mãe de Jesus, obreira, canela de fogo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora Estamos sobre terra santa. Olha que frase linda, rapaz. O que é terra santa, missionário? Tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar que está é santo. Falou Deus para Moisés, que ainda tinha os pés calçados com sandálias egípcias. E a gente tem que estar calçado com o evangelho da paz. Não é com sandálias de guerra, de sensualidade ou egípcia. É sandálias do evangelho que liberta o pecador. O lugar que estamos é terra santa, a igreja é terra santa, nossa casa é terra santa. Este programa de rádio é também momento espiritual, terra santa para todos os continentes. Santo é aquele que tem momento de separação com Deus, ou para Deus, ou em Deus, ou as coisas de Deus. Aleluia! Aí o capeta se urina de raiva, porque a santidade convém ao povo de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 1. Vamos falar de uma moça que era canela de fogo. É canela de fogo mesmo. Maria, a mãe de Jesus. De Jesus, homem. Ele tinha que nascer de mulher, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha que derramar o sangue, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele tinha que nascer de mulher para sofrer, para passar as aflições e levar sobre si todos os nossos pecados. Ouviu bem? E tornando e sendo chamado de primogênito, de unigênito, de filho de Deus. De ter o nome de Jesus, de Emanuel, de Deus conosco. Ou como você queira interpretar, Yeshua, Elohim, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus conosco, como você quiser respeitar, amar, adorar e dizer: eu te amo, Jesus. Evangelho de Lucas. Lucas era um pesquisador, um médico, e ele escreve este evangelho com muitas pesquisas. Ele não escreveu da sua mente, ele pesquisou. O evangelho de Lucas é um evangelho muito profundo, porque tem pesquisas aqui que Mateus, Marcos e João não escreveram. Mas Lucas era pesquisador, era um cientista, era um homem comprometido com muitas visões também. Anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês de que, missionário? Um novo tempo. Zacarias seria pai, Isabel, na velhice, seria mãe, casal de pastores das montanhas, e ela, Isabel, era prima de Maria, prima, parenta. Isabel era pastora, Zacarias era pastor, um casal de pastores, de sacerdotes das montanhas que aconselhavam, que ministravam, que oravam e que aconselhavam os jovens. Por isso que Maria correu para lá, já grávida, para pedir proteção e cobertura pela prima. Ela estava grávida e continuava virgem, por obra de Deus. E no sexto mês foi o anjo Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel é um anjo mensageiro. E eu profetizo que o anjo Gabriel está em sua casa, Lisete, lhe dando a resposta do que você precisa. O anjo Gabriel está em sua casa, Claudete, levando a resposta.
Soraya, Josélia, o anjo Gabriel, ele é enviado por Deus, ele fala conosco em sonhos também. É um anjo do Ministério das Comunicações do Eterno, do Altíssimo. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Deus o enviou. Gabriel não foi de vontade própria. Os anjos não têm vontade própria. Eles são obreiros. Eles são peãos. Eles são trabalhadores espirituais. Há uma cidade da Galileia chamada Nazaré, pequenina cidade, um povoado. Há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. Ela era uma princesa, ela era uma adolescente do departamento do grupo de adolescentes da sinagoga de Nazaré. Seu pai Joaquim e sua mãe Ana eram obreiros da sinagoga de Nazaré, e ela era uma menina que servia no departamento. Era uma menina crente, trabalhadeira, de boas obras, e que tinha o coração capaz de receber o Espírito Santo. Há uma cidade chamada Nazaré. Há uma virgem desposada, noiva de um carpinteiro, de um homem bem mais maduro, mais de 40 anos, ela deveria ter 15, 16 anos. E era normal naquela época, uma menina adolescente, por permissão do pai e da mãe, casar com um homem mais velho, um homem mais experiente. José era um homem experiente, tão experiente que foi ele quem fez o parto de Maria. Não foi nenhum médico, nenhuma parteira. Foi José, pela experiência de vida que ele já tinha. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Eles eram noivos. Da casa de Davi. Ela era princesa e ele era príncipe. E não podiam vir mesmo de outra tribo. Tinha que ser da tribo de Judá. Tinha que ser de Belém. Tinha que cumprir a escritura de Isaías. A palavra de Deus não cai por terra. Já tinha passado 700 anos que Isaías tinha profetizado. Está no capítulo 9 de Isaías e capítulo 11. Mas a palavra de Deus não passa. Passará o céu, a terra, mas a palavra de Deus não passa. O Espírito é o mesmo. A profecia é a mesma. Há uma virgem chamada Maria. Maria quer dizer rainha, princesa, obreira, diaconisa, canelinha de fogo. Eita menina abençoada, não era fofoqueira não. Maria não era como Rode, que vivia do lado de fora do culto. Maria era menina do culto. Ela orava, ela jejuava, ela servia a Deus, ela tinha graça, ela tinha compromisso com Deus, com o altar, com o dízimo, com a oferta. Era uma menina trabalhadeira, guerreira, feliz, cantava no banheiro, cantava em casa, cantava lavando roupa na bica, na cacimba, porque vivia em uma cidade que não tinha água encanada, não havia isso, era nas fontes. Então ela cantava na beira do rio, louvava a Deus, por isso que Deus achou graça diante dela, gostou dela, para ela ser a mãe do Salvador. O nome da virgem era Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, em sua barraca, em sua casa, em sua gruta, em sua caverna,
O anjo lhe disse: salve, agraciada. Olha que palavra linda, rapaz. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Por isso que eu estou meditando aqui em Lucas capítulo 1. Que as mulheres tenham o brilho e represente sim a noiva, a igreja. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. Graciada quer dizer bonita, cheia de graça. Graça, bonita por fora e bonita por dentro. Zelosa de boas obras, cuidadosa de sua vida moral, familiar, espiritual, menina exemplar da congregação e do departamento infanto-juvenil de Nazaré, da sinagoga. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Olha o que o anjo falou com ela: Deus é com você, Maria. Aleluia. Até o anjo reconheceu que Soraya está colocando ali Maria, uma mulher notável, sim, bem notável pela sociedade, pelos pais e pelos irmãos da congregação. Ela era uma menina, uma adolescente notável. Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então ela era sim uma mulher notável. Bendita és tu entre as mulheres. Você foi escolhida. Por que você foi escolhida? Como Davi foi escolhido. Achei a Davi e com meu santo óleo o ungi para uma obra. Tem pessoas que se escolhem para o altar. Eu vou ser pastor. Não. Tem outros que são escolhidos por Deus. Quem Deus escolhe é diferente daquele que se lança para ser. Hoje os altares estão lotados de pastores que se lançaram para ser, que apoderou de títulos e que faz do altar um cabide de emprego porque é preguiçoso. Aí quer comer do altar, viver do altar esplendidamente. Vigie, viu? Maria foi escolhida, viu, Janete Gomes? Lenice, Antoniette. Hoje é dia das mulheres, não é? 8. Como é que é o nome do... Dia Internacional das Mulheres. Dia Internacional. Tem gente me ouvindo na África, na Ásia, na Oceania. Estou falando para as mulheres notáveis que têm a bênção de Deus e que não são mexeriqueiras nem fofoqueiras, como diz a Bíblia. Mulheres que ajudam as mais novas a se comportarem bem com decência. A Bíblia fala isso, viu? Que as mulheres da igreja mais experientes têm que orientar as adolescentes e moças da igreja para comportarem bem, serem boas donas de casa e cuidar bem dos filhos e do maridão. Aí as mulheres hoje estão pegando de outro caminho, misericórdia. Então não é notável. Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou muito. Para Maria ter turbado, ela levou um choque espiritual com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. O que este anjo está falando? Eu não estou entendendo muita coisa. Eu sou virgem e ele está dizendo que eu vou ter um filho. E disse então o anjo: Maria, não temas. Ela se animou, porque achasse graça diante de Deus. Você é graciosa, você é notável, você é importante. Você tem o que Deus estava procurando.
vida com Deus, vida espiritual. Você é virgem, você é da tribo de Judá, você é uma menina esforçada, animada. Você é especial. Está entendendo, Tereza, Janete, Antoniette, Isabel Souza? Deus está falando neste Dia Internacional das Mulheres. Nós temos mulheres na Bíblia como Raquel, como Joquebede, como Ana, como Esther, como Marta, como Maria, a própria Madalena, que deixou um prostíbulo para ser uma serva de Deus, como Agar, como Raabe. Mas hoje nós estamos nos inspirando em Maria, a notável, agraciada, canelinha de fogo, animosa. Débora, Lenice está falando Débora. Lenice, me ajude aí, filha. Débora, muito bem. Coloquem aí para mim nomes de mulheres notáveis da Bíblia. São tantas. Raquel, Ruth. Sara. Sara até deu umas vaciladas, mas Deus tem misericórdia dela. Mas Maria é um exemplo. Aí, disse então o anjo, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás a luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Dorcas. Soraya coloca ali Dorcas. Dorcas era uma costureira, que costurava as fardas do departamento da igreja de Lida, Jope, e não cobrava nada, fazia com amor. Esther, Miriam, a dançarina que deu um vacilo, ficou leprosa, mas ela fez a parte dela e entrou para a história do povo de Deus. Marta, irmã de Lázaro. Abigail, mansidão e sabedoria, não é mesmo? Pouco eu falo em Abigail. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e colocarás o nome de Jesus. Olha, Maria, não é qualquer nome não, Maria. É Jesus que ele vai chamar. Jesus quer dizer Josué. Em outras traduções, Judas é a mesma coisa. Judas, Jesus, Josué. O nome dele foi o pai quem escolheu. Não foi nem a mãe, foi o pai. Ele vai chamar Jesus. É o nome que estará acima de todos os nomes. Roque está dizendo Eva, Noemi, Eva, o marido desprezou, o Adão, ela vivia sozinha, aí foi conversar com a cobra, né? Misericórdia. A mulher conversando com a cobra, sangue de Jesus tem poder. Aí a cobra virou a cabeça dela. E ela desobedeceu a Deus. E aconteceu o que aconteceu. Isabel, prima de Maria. É isso aí. Raabe. Aprendizado na fé. Zípora. Oh, meu Deus. Quem foi Zípora? Me ajude aí, gente. Hã? A esposa de Moisés. Ah, é a esposa de Moisés, sim. Zípora, traduzido, quer dizer tanta coisa na minha cabeça. Zípora, Séfora,
Zípora traduzido quer dizer Séfora. Rebeca. Rebeca é Rebeca, Amanda. Rebeca é a simbologia da noiva, da igreja, que vai participar. São mulheres notáveis. Como diz a irmã Soraya, mulheres notáveis, que têm uma diferença na vida, uma marca espiritual. 6:20. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha o que o anjo falou para Maria. Esther. Claudete está colocando ali Esther. Quer dizer estrela. Aquela que veio para brilhar entre os inimigos. E Esther brilhou. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha que promessa, rapaz. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o que o anjo falou, que o reinado de Jesus não terá fim. Por isso que ele reinará eternamente com todos nós. Rainha Esther, Esther mesmo, Tercília. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Ela era noiva, mas não tinha relação com ele. E respondendo o anjo, disse-lhes: eu vou lhe dizer como vai acontecer. A coisa espiritual, Maria. Está entendendo, Cristina? Está entendendo, Maeli? Sara? Sara, sim. Sara, Raquel, Leia, Ana, a mãe de Samuel, mulheres notáveis. Madalena, sim. Converteu e converteu mesmo, deixou o prostíbulo. Raabe, que era dona de motel, e recebeu os espias em sua casa, e creu. E respondendo o anjo, e disse Maria ao anjo: como fará isso, visto que eu não conheço o varão? Como é que eu vou ficar grávida? Onde está a semente masculina? Aí o anjo falou: é diferente com você. Não é da vontade da carne e nem da vontade do homem. É da vontade de Deus. Selma Moreira está dizendo: Joquebede, grande mulher foi a mãe de Moisés, Joquebede, que escondeu um menino chorão dentro de casa. Misericórdia. Você já pensou que é você esconder um menino chorão dentro de casa? Por tantos meses. E depois ainda ganhar salário para cuidar do próprio filho? Mulheres notáveis. Deus cuida dos seus pirralhos, do fruto do seu ventre. O que a Amanda está colocando ali? Rispa? Rispa é o que, Amanda? Não sei o que você quis dizer. Como fará isso, visto que eu não conheço o varão? Eu quero saber como vai ser esta gravidez. A menina era sabida, rapaz. A menina entendia de vida sexual de tudo. Ela era pura, mas ela entendia, ela tinha conhecimento. Como se fará isso? Eu não tenho a semente do homem. Como é que eu vou ficar grávida? Me explica aí, Gabriel. O anjo explicou. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não queria que Maria ficasse com a mente confusa. Confusão é coisa do cão. Deus é paz. Deus é certeza.
6:24. Deus revela, acalma a tempestade em todas as áreas. Maria aqui teve uma tempestadezinha. Como vai ser isso? Eu não tenho relação com meu noivo. Como é que eu vou ficar grávida? Cadê a semente do homem? Aí o anjo falou com ela. Por que o anjo falou? Porque Deus já tinha falado para o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É coisa espiritual. A virtude do Altíssimo, a vida de Deus, é a semente em você. Entende? Não, missionário. Quando chegar lá no céu, você pergunta a Deus. Há mistérios que a Deus pertence. A virtude do Altíssimo te cobrirá. A vida de Deus te cobrirá. Com a sombra, basta a sombra dele, poder espiritual. Não é a relação, não é a vontade da carne, nem a vontade do homem. Não é a vontade da carne nem do homem, é a sombra. Basta a sombra dele. Poder da palavra que nos envolve. Entendeu, do Dias Dávila? Está entendendo, Dilton? Ou você não entende esses mistérios mais, Dilton? Amanda coloca ali alguma coisa, ficou conhecida na Bíblia por causa de sua dedicação e proteger os corpos dos seus filhos mortos. Rispa, é mesmo, filha, lembrei agora. Sim, ela ficou ali guardando os corpos, sim. Dias Dávila, bom dia, bispo. Dilton Góes, Mariluce Mota. Estou falando hoje sobre Maria, a mãe de Jesus. Podemos dizer Santa Maria? Pode, porque era uma menina santificada, de santidade. Ela achou graça diante de Deus. Então ela era uma menina santificada, tomava ceia, era da congregação, era fiel, lia a Torá, como ela acreditava no livro do profeta Isaías, hein? Aleluia! A sombra do Altíssimo te cobrirá, só a sombra. Precisava ter relação, não. A semente do Altíssimo veio pela sombra. Milagre da fertilização. Com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Maria, uma santa mulher, uma canelinha de fogo, ficou grávida, rapaz. Aí Deus falou, a tua prima Isabel também está gestante. Vai lá conversar com ela nas montanhas. Ela vai te confortar, ministrar sobre você. Maria aqui foi expulsa da sinagoga. O pai Joaquim e a mãe Ana o desprezaram por causa da vergonha. Ela ficou grávida sem ser casada. Mas ela guardava tudo em seu coração, porque era segredo entre Deus e ela. Ela não era boca mole, língua solta, era uma menina equilibrada. Era uma adolescente que sabia o que falar e o que pensar e como guardar os segredos de Deus. Ela foi para a casa de Isabel, passou lá uma temporada. Quando ela encontrou com Isabel, o filho de Isabel, que há 6 meses já estava em seu ventre, João Batista, foi batizado com o Espírito Santo. A ponto de Isabel falar, que alegria eu receber em minha casa a mãe do meu Salvador. E o menino João Batista foi batizado com o Espírito Santo ali, aos 6 meses na gestação de sua mãe Isabel, que já estava bem velha, idosa, o pai idoso.
mas era um casal de pastores que faziam parte da diretoria espiritual de Deus na terra, dando continuidade à voz da profecia. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Eis que também tua prima concebeu um filho na velhice. A velha está gestante. E este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, era envergonhada. Mas ela está gestante. Porque para Deus, aí veja o versículo de número 37. Atenção Brasil, atenção África, Europa, Ásia. Atenção Janete Jucimeire, Rosa Lopes. Está entendendo, Rosa? O que em sua vida, Rosa, é estéril. Vida financeira, sentimental, familiar, profissional, estudantil. Pode começar a cantar o estéril em alguma área, porque a sua bênção, Rosa, chegou. Assim diz o Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Sara ficou gestante na velhice, 90 anos. Misericórdia. Abraão, tornou um homem fértil na velhice, misericórdia. Ana o que, rapaz? Isabel, Zacarias, era um sacerdote, um pastor já idoso. Nada funcionava mais. Mas para Deus nada é impossível. Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, Ele transforma, Ele abre portas aonde não há portas. Ele põe um caminho no ermo e na velhice ainda dão frutos. Quais frutos, missionário? Todo tipo de fruto. Porque para Deus nada é impossível. Olha o que o anjo Gabriel falou para Maria. Maria, não duvide que a sua prima esteja grávida. Não duvide que o seu primo Zacarias engravidou Isabel. Não. E nem duvide que você está grávida a partir de hoje, Maria. Porque para Deus nada é impossível. Marque aí na sua Bíblia este versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Não ponha limites em Deus. Não queira limitar Deus. Ele pode te batizar com o batismo do ânimo, do socorro, da misericórdia. Ele pode. O homem não pode, as autoridades não podem, às vezes a família não podem. Às vezes os pistolões e padrinhos e políticos não podem, mas ele pode curar seu seio, seu útero, seu ovário, seus testículos, sua coluna, seu cérebro, seus nervos, seus neurônios. Não ponha limite em Deus. Crê somente. Jesus falou para Jairo, crê somente. Este crer somente é não duvidar, não pôr limites. Crer somente. Seu filho vai sair das drogas, seu marido vai deixar a prostituição, o adultério, o roubo, a mentira, a preguiça vai sair do lombo do seu filho, carnal, carnudo da sua nora, preguiçosa que está levando seus netos à vergonha. Deus está falando com alguém. Não ponha limites em Deus. Os tradicionais, os palestrantes estão pondo limite em Deus. Freud põe limite em Deus. A fé traz à existência o que não existe. O mar vermelho abriu,
Deus mandou maná do céu, ressurreição de Lázaro. Deus é Deus que pode, apenas com a sua sombra, operar o que a ciência não pode operar. Deus é ginecologista, Deus é cardiologista, Deus é otorrino, Deus é obstetra, Deus é advogado, Deus é juiz, Deus é médico. Depacharian decais. O anjo falou para Maria, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eita menina animosa, eita menina das minhas, rapaz, eita menina língua de fogo, eita menina pentecostal, porque no dia da descida do Espírito Santo ela estava lá para receber o Pentecostes, rapaz. Ela tornou obreira do Filho Jesus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, mulher notável. Ela era adolescente, mas a alma dela já era de uma mulher abençoada, já era de uma pastora, já era de uma canela de fogo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Agora veja o que ela falou, rapaz. Cumpre-se em mim, segundo a sua palavra. Não é isso? Segundo a sua palavra. Cumpre-se em mim. Não é a minha palavra que manda, é a sua. É a Bíblia que manda em mim. É a palavra da profecia, a palavra revelada que manda em mim. Eu sou serva do Senhor. É o meu útero, toma. É meu intelecto, é os meus nervos, a minha saúde, é a minha adolescência, a minha juventude, toma. O Senhor não quer me usar, me abençoar, eis-me aqui. É para mim ser uma evangelista, uma obreira, uma diaconisa, um diácono. É para servir o altar, eis-me aqui. Cumpre-se em mim a tua palavra, não é a minha, não é da minha mãe, do meu pai. Se a minha mãe é uma mulher de Deus, Deus fala através dela. Mas se ela é uma ímpia, ela tem um outro pensamento espiritual. Cumpre-se em mim a tua palavra. Ela fala para o anjo, e o anjo ausentou-se dela. Eu quero pedir a vocês para depois ler, a partir do versículo 46, o Cântico de Maria. Ela era uma menina que cantava, que orava, que recitava. Ela era uma poeta. Ela era da tribo de Judá. Ela era uma belemita. Ela era uma menina animosa, esforçada. Eis aqui meu útero, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Eu não mando em mim, é o Senhor que manda. Aleluia! Eita, mulher notável foi Maria, foi Isabel, foi Joquebede, e que seja Jucimeire também, Amanda, Soraya, Helenir, porque no século que estamos, as mulheres notáveis. Continua com o mesmo Espírito, o Espírito da vida eterna. Tereza Oliveira, mulher notável, profeta para São Paulo, Rio de Janeiro e todo o Brasil. Eliane Queiroz, Maeli Tássio, Lenice, mulheres notáveis,
Parabéns, parabéns, parabéns pelo Dia das Mulheres de Deus. Neuma Pedro, você também é uma mulher notável. 6h40. Eu estou convocando a todos para estarem conosco hoje, quarta-feira, na Catedral, na sede. Hoje é dia da palavra da profecia do ânimo. Hoje é dia da entrega do óleo ungido, para você ungir sua família. Seja uma mãe notável, uma esposa notável, tá bem? Para que todos possam notar e anotar as suas boas obras. Deus nota e anota. Está escrito na oração de Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor. E no decorrer dos anos vai anotando. Deus nota e anota. A santidade mexe com Deus, ele nota e anota. Então seja uma mulher notável em seu sexo, em seu tempo, em sua geração, tá bem? Venha pegar o óleo para você ungir seu marido, seu carro, sua família, e repreender o espírito do defunto que está amarrado na cintura do seu neto, do seu filho, do seu sobrinho. Hoje é um dia abençoado, por isso que eu estou aqui animado para te animar. E domingo, Santa Ceia do ânimo na sede na Liberdade, dia 15. Eita, 15 será o sabão do lavadeiro, o fogo do Oríveis. 6h41, vamos falar com Deus, meu querido Brasil. Obrigado, Jesus, pelo domingo passado, eu ainda te agradeço, porque o fruir do Espírito está sobre nós. Pai, eu abençoo os cultos de hoje, quarta-feira, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, na Catedral e na sede, aonde nós estaremos ministrando a palavra do ânimo e curando os enfermos e distribuindo o santo óleo. Eu abençoo a sexta-feira, o domingo da Santa Ceia do ânimo, ali na sede na Liberdade. E também o dia 15, o dia do sabão, do lavadeiro e do fogo do Oríveis. Revelação que eu estarei entregando dia 15, unicamente dia 15. Eu abençoo, meu Deus, este Dia Internacional das Mulheres. Eu oro e abençoo cada mulher que ocupa um cargo público, seja no município, no estado, ou seja federal. Eu oro por todas as mulheres que agora estão em uma maternidade, dando à luz a um filho ou a uma filha. Eu oro pelas mulheres que estão no presídio na ala feminina. Eu oro, meu Deus, pelas mães, pelas mulheres que às vezes tira da sua boca para dar aos filhos, porque ela é uma mulher notável, valorosa e amorosa. Eu oro por todas as mulheres, pastoras, que são verdadeiras pastoras, obreiras, diaconisas, líderes de todos os departamentos em todas as igrejas, as mulheres do círculo de oração, que sempre foi a base da santidade das igrejas evangélicas, Brasil e mundo. Eu abençoo cada serva do Senhor,
não importa a idade, mas o importante é que elas são notáveis e acharam graça diante de Deus, por isso permanecem extremamente zelosas. Hoje não tem mais Isabel, nem Sara, nem Agar e nem Esther, nem Joquebede, nem Ana, nem Maria e nem Madalena, mas hoje tem esta equipe linda de mulheres que lutam pela vida da família. Mulheres que têm compromisso com o altar, com a Santa Ceia, com a farda que usa e com o caráter que está sobre si. Eu abençoo todas as mulheres e abençoo o útero que trouxe todos nós ao mundo. Deus abençoe Cláudia, Elenir, Lenice, Antônio Jorge Costa. O meu abraço, compartilhe este programa, tá bem? Rapidinho, viu? Rapidinho, compartilhe. Viu, Roseli? Você é uma mulher notável, Roseli. Ou ninguém nota nada em você de bom? Deus te abençoe, filha. Se você está ouvindo-nos, é porque alguma coisa espiritual comunica com você. Deus abençoe. Compartilhe este programa. Ontem o Facebook tirou 6 programas nossos da página, mas compartilha logo, tá bem? Meu abraço. Shalom. Soraya está colocando aí o número do Pix. Me ajude a estar aqui. Me ajude a ser um homem notável também. Pregando o Evangelho, sendo notado e anotado por Deus. Deus os abençoe. Compartilhe logo, viu? O inimigo está lutando contra